Olá, pessoal. Essa última semana, vivenciamos uma turbulência no cenário político do município de Itaparica, em que a Câmara de Vereadores aceitou por 8 votos a 1 a denúncia referente à recuperação de receita do Fundef, o extinto Fundef, Fundo de Desenvolvimento da Educação Fundamental, hoje Fundeb, Educação Básica. E em que consiste essa denúncia? Segundo o procurador Eduardo Monteiro, ele resume da seguinte forma: a gestão atual não respeitou o trâmite sugerido, pela lei de licitações, em que ele deveria notificar a empresa que estava contratada pela gestão passada, pelo município, através da gestão passada, expor os motivos pelos quais se deveria fazer o distrato e, assim, iniciar um novo processo para a contratação de uma nova empresa. Isso não foi respeitado. Ele também cita o fato do procurador atual afirmar que não foi encontrado uma procuração nos autos do processo de contratação da empresa contratada pela gestão passada. O que, na verdade, pelo procurador da Câmara Municipal, Eduardo Monteiro, ele afirma que existe essa procuração, proferida pelo ex-gestor para a contratação da empresa. Então, esse é o fato que é resumido de forma técnica, no âmbito da lei de licitação. Esse é um fato que vai ser julgado e ser considerado ou não improbidade administrativa e ter suas penalidades. Mas eu queria fazer algumas reflexões acerca desse fato político. A gente tem que entender como funciona o Estado brasileiro. Quais forças influenciam o Estado brasileiro? E aí, quando a gente fala Estado brasileiro, é município, governo do Estado, governo federal, a Câmara de Vereadores, o Congresso, a Assembleia. Quais as forças que influenciam sobre a ação política de cada agente desse? Então, a Câmara aceitou essa denúncia, e essa denúncia foi feita por um cidadão itaparicano e que não é da área jurídica. Alguém fez essa peça jurídica. Subtende-se que seja a empresa que está questionando, a empresa contratada pela gestão passada. Então, que motivação teve esse cidadão para assinar essa denúncia e dar sequência a esse processo na Câmara de Vereadores? O que está por trás disso? A gente precisa entender. É só questão financeira? Porque várias outras questões importantes aconteceram no município e se materializaram, como as irregularidades do processo seletivo no início do ano. A própria prefeita afirmou em entrevista, quando a deu para falar dos cargos que ela iria demitir, que ela, informada por sua equipe, que estava descumprindo o índice de pessoal de 54%, o prudencial, já estava em torno de 66%, 67%, aproximadamente 12% a mais do limite prudencial, ela insistiu pela contratação acima do índice. Então, fatores graves como esses, que influenciam tanto no processo seletivo, na contratação de pessoas, às vezes menos qualificadas do que aquelas que poderiam passar e fornecer um serviço melhor. E no caso do desrespeito ao índice de pessoal, que resulta no que está acontecendo, no sequestro pela Receita Federal e pela Previdência, direto do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, do valor para pagar o INSS patronal, que desde agosto não é pago pela gestão atual. Então, essas questões são graves e poderiam também merecer denúncia. E o que faz com que as pessoas, os vereadores e outras pessoas que têm conhecimento jurídico e cidadãos, não fazem esse tipo de denúncia e fazem justamente neste caso, em que uma empresa diz que o município tem que receber 28 milhões e pede 20% disso como honorário, ou seja, 5 milhões e 200 mil reais, a empresa vai ganhar se o município ganhar os 28 milhões, e a atual empresa, que é a prefeita contratou, diz que o valor é de 45 milhões e pede 15% de honorário, e se ganhar esse recurso, essa empresa vai ganhar 6 milhões, aproximadamente 6 milhões e 840 mil. Então, vocês veem como funciona o Estado brasileiro, como funciona o município, as motivações. Então, quem está motivando todo esse processo, todo esse cenário? Olha a crise que pode se criar, a crise política que pode se criar. Verifique como pode se desestabilizar um município por causa de alguns interesses, de um grupo empresarial ou de um grupo político.
Então, cabe essa reflexão ao povo de Itaparica e aos agentes políticos envolvidos na questão. Outra reflexão é acerca da gestão, como gerir. Sabemos que é obrigatória a transição de uma gestão que está acabando para a que está começando. E, efetivamente, a transição não aconteceu. E muitas coisas que estão acontecendo hoje se devem a isso. Porque, como afirma na denúncia, essa empresa foi contratada em outubro de 2016. E na transição, ninguém questionou esse contrato. Só foi ser questionado depois ao contratar outra empresa. Então, se tivesse efetivamente acontecido a transição, todos os contratos solicitados pela atual gestão para a gestão passada teriam que ser obrigatoriamente fornecidos para que a gestão atual tivesse total ciência de tudo que ela tem obrigação. Porque o contrato não é feito pelo prefeito nem pela prefeita. Não é o contrato do prefeito e da prefeita, é do município. O contrato continua. Então, tem obrigações legais que devem continuar. Foi Itaparica. E o prefeito é quem tem o poder otorgado pelo povo, e a prefeita atual tem o poder otorgado pelo povo, para, representando esse e representando o município, contratar e destratar, respeitando a legislação, que é um dos princípios da administração pública, a legalidade, princípio da legalidade, para que o trâmite aconteça. Então, assim, ao não acontecer a transição, efetivamente, da forma competente, como deveria ser, essas pendências foram se prolongando, porque naquela transição poderia, ao ter ciência de cada contrato, poderia se questionar se valeria a pena ou não continuar aquele contrato e, de acordo com a lei de licitação, tomar os procedimentos corretos para se destratar e contratar outra empresa. Então, essa é mais uma reflexão acerca da questão da gestão, de como a gestão atual está, desde a transição, fazendo a gestão pública. Outra situação se refere à transparência. É fundamental nesse processo, e aqui vai uma reivindicação aos vereadores que estão iniciando esse processo, que garantam a transparência. E, com certeza, as duas empresas devem ser chamadas. E eu quero saber, e a população quer saber, por que uma empresa defende que Itaparica tem direito a 28 milhões e outra defende que tem direito a 45 milhões. Que critérios, que avaliações técnicas foram utilizadas por ambas as empresas para que esse valor fosse encontrado? Então, é necessário que nas audiências, no processo de inquérito, de investigação, que a Câmara aceitou a denúncia, se esclareça isso, que didaticamente, para o povo entender, essas consultorias jurídicas, cada uma com sua defesa, explica ao povo como se encontrou esse valor de 28 milhões e de 45 milhões. Outra reflexão que eu quero fazer, aí vem uma reflexão de ordem pessoal, é em relação à indústria do direito. Aí é uma opinião minha. Eu acho inadmissível, numa questão de 28 milhões, uma empresa ganhar 20% de honorário, numa questão de 28 milhões para a educação de Itaparica, e uma empresa ganhar 5,2 milhões como honorário, onde isso é totalmente incoerente e desequilibrado, é até imoral, considerando a realidade financeira do município de Itaparica. Se esse dinheiro está vindo, nós temos direito a esse dinheiro. Não é a empresa que está dando esse direito a gente. O direito existe. E eu acho muito caro, considerando uma série de serviços, como médico que ganha tal valor, guarda municipal, policial pelo Estado que arrisca a vida, ganhar um salário com todas as dificuldades, precarização do processo de trabalho, e uma empresa, num ato desse, num processo desse, ganhar 5,2 milhões no caso da primeira, e se for a segunda, ganhar aproximadamente 6 milhões e 840 mil. Então, assim, isso é um problema da indústria do direito no Brasil todo. Não sei como é que esse dinheiro vai chegar na empresa, porque é uma situação muito desequilibrada no que tange a moralidade. E aí, para você ter ideia, se fosse 1% de honorário, uma empresa ganharia, a primeira empresa ganharia 200 e poucos mil, e a segunda empresa ganharia 450 mil. Já seria um valor justo, porque ela tem vários processos no Brasil todo. Ela não presta serviço só a Itaparica. E outra coisa, não deixa de ser uma espécie de retrabalho, porque nós temos um procurador, nós temos uma equipe de procuradoria. Subtende-se que essa equipe deveria ter conhecimento e competência para também trabalhar nesse sentido, da recuperação dessas receitas e outras. E até se não tivesse conhecimento e precisasse contratar, ela daria suporte a essa consultoria que fosse contratada e colocasse a condição de um honorário de 1%, porque já seria um grande valor. Porque se você deixa de cobrar 1%, no caso da primeira empresa, e passa a cobrar 20%,
o município perde em torno de 5 milhões de reais. Pense na realidade da educação, que esse dinheiro vai ser utilizado na educação. Pense na realidade de Itaparica, como 5 milhões faz falta na educação. Esse dinheiro vai ser rateado entre os funcionários que têm direito e uma parte vai ser investida na estrutura física, aquisição de equipamentos e montagem de estratégia da educação. No outro caso da empresa que está sendo contratada agora pela prefeita, isso vai representar uma economia de aproximadamente 6 milhões e meio. Pense aí, a gente vai deixar de receber 6 milhões e meio se tiver que pagar 15% de honorário a essa empresa. Por que não pagar 1% apenas? Quanto custa? É preciso que eles demonstrem isso na audiência. Quanto custa esse processo para eles requererem esse direito da gente? Custa isso tudo? Qual o trâmite disso para justificar um valor de 6 milhões e 840 mil? Isso é totalmente desigual. Então, é uma questão também que precisa ser problematizada e tem a ver com a questão da transparência. A palavra transparência é muito simbólica e efetiva nessa questão aí desse processo que está se iniciando. Então, meu povo itaparicano, vamos refletir com isenção, com impessoalidade, que é um dos princípios da administração pública, o princípio da impessoalidade. Não é porque é meu amigo, porque eu fui A, fui B na eleição. Não, vamos pensar pensando no interesse público. Como esse recurso que nós temos direito, o município de Itaparica tem direito, vai impactar positivamente no município e como a gente tem que agir para evitar que essas distorções, parte grande desse recurso, 20%, 15%, vá para uma empresa que não tem vínculo nenhum com Itaparica e deixe de ser investido em Itaparica. Esse dinheiro não é da prefeita nem do prefeito, é do público, é do interesse público e tem que ser investido aí. Eu acredito que 1% de honorário é mais do que justo. E eu quero saber quanto custa esse trâmite nesse processo todo para requerer esse direito para nós. E aí a palavra também, nossos vereadores, sobre as outras questões que coloquei. Por que o processo seletivo não teve essa mesma atenção? Por que a questão do desrespeito ao índice de pessoal não teve essa mesma atenção? O que motiva esse caso em específico para que seja acolhida a denúncia? É uma reflexão que os senhores devem fazer e que a população de Itaparica deve fazer, para que não seja feita injustiça, para que não se aplique penalidades maiores ou indevidas e cause uma crise política e um desequilíbrio, uma desestabilização no município, mais do que já está.